Cristo. Amém. Vamos ler o Salmo número 20. Oração pelo rei na guerra. Salmo número 20. Fazendo a leitura responsiva, né? O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus, alvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Todos. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Amém. Graças a Deus. Oremos. Amém. Pode ir. Glorioso Deus, Oh, nosso precioso Pai Celestial, graças a Deus. é com alegria em nossos corações que nós estamos reunidos aqui, Senhor. Sim, meu Pai. Para nós isto não é nem mesmo um sacrifício, mas sim um prazer, Senhor, Amém, meu Pai. um privilégio É verdade. que nós temos em nossos corações, nos dias tão maus como hoje, o Senhor ter nos escolhido Amém. para nos agasalhar numa linda manhã como esta. Oh, Pai. Querido Deus, que aquele sol da justiça, do teu amor, possa clarear também nossos corações, a tua presença, Senhor, aquela brisa da tua misericórdia, possa vir, Senhor, nos abrigar, ó Deus, e nós sermos grandemente abençoados. Agradecemos por cada irmão aqui, cada companheiro, por esse teto onde nós podemos nos abrigar, pela tua palavra, Senhor, que é o escudo das nossas vidas, pelo Espírito Santo, nosso guia, Senhor, que tem nos guiado, que tem nos ajudado, que tem nos livrado de tantas emboscadas nesta vida e tem nos acolhido, Senhor. Aceita a nossa gratidão, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, a tua palavra em nossos corações. Nós queremos abrir nossos corações e receber. E nós queremos, ó Deus, fazer isto de bom grado. Conceda isto, Senhor, e nos abençoe. No precioso nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Podemos assentar-nos. Graças a Deus. Vamos ouvir. Guia Supremo. Supremo de Deus que conhece
Continuamos nessa boa atmosfera, né? Nós temos também depois o irmão Joaquim Strapazon, assim? Fala? Strapazon de Souza para ser apresentado, né? Mas rapidamente aqui, irmãos, depois o irmão Fábio confirmar os irmãos que vão na caravana, confirmar os seus nomes ali, que vão no ônibus, porque ele me mostrou uma lista, mas eu vi que nessa lista que ele me mostrou, os irmãos já me avisaram que vão de carro, que o irmão Alex, parece que o irmão Alexandre, então vai de carro, e esses nomes estão na sua lista, então tem que remover para sobrar mais espaço, né? E depois, às 2 horas, fica aberto aqui para quem quiser ensaiar e usar banheiro e coisa, a igreja está aberta ali. E é o seguinte, irmãos, eu estou dando agora nota para depois no final não precisar, tá? É sobre a cobertura aqui atrás. Nós íamos mexer nesse fim de semana e acabamos não mexendo, foi bom porque a avó do irmão Hermes faleceu. Eles tiveram que ficar a noite toda lá no velório, né? Então ia dificultar se nós tivéssemos deixado marcado mesmo.
E só que semana que vem eu não vou estar aqui. Eu queria tanto trabalhar nessa cobertura, mas não vou poder. Você vê, né? Que é pessoa trabalhadora, nunca dá para fazer os gostos, não? Mas daí vocês podem combinar, quem deseja ir ajudar, combinar com o Hermes, no sábado, do próprio domingo, com o Ademir aí. E uma coisa que às vezes eu estou falhando nisso, é dar oportunidade aos irmãos, a quem deseja doar alguma coisa ali para cobertura, já as madeiras, as telhas, o Ademir doou, mas a gente vai fazer um piso, depois vamos fazer um pequeno banheiro do lado ali. Então, às vezes, se alguém, não é obrigado, mas às vezes a gente esquece de dar essa oportunidade, às vezes alguém quer ajudar. Então procure o irmão Hermes, o irmão Ademir, procure eles, o que está faltando? Eu quero doar os pregos, quero doar o parafuso, quero doar isso, quero doar aquilo. Procura eles ali, que eles sabem daí o que vai precisar, né? E sobre o café e o almoço, eu ia pedir para a irmã Stephanie, vocês que ficam na cozinha ali, irmã Stephanie, para fazer as coisas mais na cozinha aqui da igreja, mesmo que é meio apertado, mas para não precisar estar entrando lá na sua casa, lá, né? Às vezes o irmão precisa descansar um pouco à tarde ali, e aí então você fica mais à vontade ali, né? Então nós faz as refeições, fazer mais aqui, né? Para não precisar entrar lá, o banheiro também tem aqui dentro da igreja fica aberto, né? É isso aí, depois se eu lembrar mais alguma coisa, nós voltamos a falar, tá? Nós vamos cantar mais um ainda, 286, nosso cenário, 286. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou lá. Quem sabe cantar, cante assim. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição,
gratidão no coração, né? Nós vamos ficar em pé e eu quero que a irmã Ju toque. Vinde, meninos, vou chamar o irmão Alex, a sua esposa, e também nosso irmão mais jovem, irmão Joaquim, né? Podem vir aqui, irmão Alex, trazer eles. Eu desejo fazer como nós vemos fazer lá em Goiânia. Eu acho muito ungido aquilo sendo feito daquela forma. Os pais orarem pelo seu filho, né? E isso é tão glorioso, tão precioso. Suba aqui, irmão Alex, uma mensagem, por gentileza. Graças a Deus. Isso, pode quer ficar do lado do Pai. Isso, pode ficar. Vamos fechar nossos olhos. Vamos estar orando, depois o irmão Alex. Depois nós vamos estar dedicando. Feche seus olhos. Muito obrigada por esse sol que brilha hoje, Senhor, por nós estar aqui mais uma vez na tua casa. Obrigado por mais esse filho que o Senhor me deu. O Senhor me dê graça para criar nos teus caminhos, Senhor. Dê força e graça para nós criar os nossos filhos nos teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus. Um privilégio, como o irmão falou logo no início, não é sacrifício nenhum, mas sim um privilégio, Senhor, poder trazer um filho na sua casa. Nos ajude, Senhor, como pais, aquilo que nos cabe, Senhor, de trazê-los à sua casa, Senhor. Dá-nos condições, capacita-nos, Senhor, no trabalho, no dia a dia, dá-nos sabedoria, meu Deus. Nós dependemos do Senhor para isso, Senhor. Dá-nos saúde, meu Deus, controle, Senhor. E, acima de tudo, nós precisamos ser exemplos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu preciso do Senhor para isso. Amém. Senhor Deus, aqui está, Senhor, um pequeno tesouro, Pai, desta família, Senhor. O Pai, ele não está há muito tempo neste mundo cruel, Senhor, mas ele está sendo dedicado a Ti, Senhor Jesus. E nós rogamos que essa luz, ó Deus, deste Evangelho, essa luz que hoje ilumina os seus pais, os passos deles, ilumine também, Senhor, o irmão Joaquim Estrapazon de Souza, Pai. Deus querido, dê-lhe saúde, Senhor. Ele, Senhor, já desde seu nascimento foi cuidado pelo Senhor. Meu Pai, que suas mãos de graça continuem sobre ele, dando saúde, que ele cresça, Senhor, uma criança feliz, alegre, criada nesse bom caminho, como seus pais mesmos oraram, Senhor. Deus, assim como o irmão William e o irmão Davi, Senhor, estão crescendo nessa boa influência, Pai, desta verdadeira mãe, deste verdadeiro pai. Assim seja também o irmão Joaquim, Senhor Deus. Pai querido, nós dedicamos essa criança ao Senhor nesta manhã, no precioso nome de Jesus Cristo. Deus, que ele seja uma bênção para o Evangelho, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Podemos assentar, meus irmãos. Graças a Deus. Eu quero depois
do serviço com o diácono, eu quero mandar aqui. Graças a Deus. Antes de nós entrar na mensagem oficial, eu desejei falar sobre um assunto aqui, que alguma vez eu já citei isso aqui na igreja, que nós iríamos fazer isso, e também não imaginávamos que ia chegar mais irmãos e tudo. Até pensei que hoje o pessoal ia estar quase todos aqui. Mas depois eles vão também poder assistir, nós podemos transmitir isso aos irmãos. Se tratando da eleição do diácono e da eleição do pastor, né? O profeta nos diz aqui na mensagem que a igreja elege o seu pastor, elege o seu diácono, elege os seus administradores. E deixa eu ver aqui onde eu anotei, para mim não esquecer nada. Os irmãos vão tendo paciência com a gente. Quando o profeta fala assim, a igreja elege o seu pastor, então é porque a igreja precisa ter uma oportunidade de votar, né? Como é que alguém vai eleger um presidente se não houver as votações, né? Tem que abrir a urna para as pessoas votarem. E aqui na mensagem Uma Libertação Total, o profeta diz assim no parágrafo 27. Agora, há um grupo de oficiais em nossa igreja, diáconos, administradores, superintendente de escola dominical, pastor. Assim nossa igreja é colocada em ordem. E vocês, pessoas, elegeram estes oficiais e este pastor. Eu sou somente um supervisor geral para ver se está tudo certo e dar conselhos e assim sucessivamente. Vocês são os que elegem o seu pastor. Vocês elegem seus administradores, vocês elegem seus diáconos, vocês elegem cada ofício que há nesta igreja. Você, o povo. E é vosso dever se pôr de pé ao lado desses homens. Vem, pois eles cometerão enganos. Essa mensagem que nós estudamos outro dia, tua casa, né? O profeta disse assim que, assim como vocês têm os seus altos e baixos, ele disse, eu também tenho. Né? E ai do pastor que não tem. Ai do cantor, do tocador que não tem os seus altos e baixos. Seria arrogante, seria desprezível, mas como a igreja, o pastor, o diácono, todos que exercem, têm também os seus altos e baixos. Né? Eles são mortais, eles são homens e eles cometerão enganos. Mas se o presidente dos Estados Unidos comete um engano, nós o colocamos para fora como um presidente?
Naquela época, o presidente era raro cometer um engano, né? Hoje é raro cometer um acerto, né? Então, por isso que o profeta usou assim esse exemplo. Nós esquecemos isto e seguimos adiante. Esta é a maneira que queremos fazer com nossa igreja agora. Eu estava ouvindo orar há poucos minutos atrás por aqueles diáconos e ouvi lá atrás um testemunho na porta dos administradores. Como vocês estão em um só acordo. Agora permaneçam desta maneira. Agora vocês, membros, coloquem-se ao lado desses administradores, diáconos e do pastor. E recordem, quando vocês têm isto unido, recordem, é serviço do diabo ver isto dispersado. Agora, isto sempre foi, sempre será. Mas vocês fiquem ao lado de seus oficiais, este é o conselho que ia dar. É a mensagem, uma libertação total, parágrafo 27. Ainda na mensagem, ordenação de diáconos, no parágrafo 1, o profeta diz assim: e isto é, que a primeira coisa é a colocação de alguns diáconos na igreja. E nossa igrejinha aqui é soberana, isso é, ela que decide, não é ninguém de fora, né? Ela não tem nenhuma denominação ou coisa alguma para enviar seus diáconos. Ela elege seus próprios diáconos. Ela elege seu pastor. Ela elege seus administradores. Ela elege tudo que entra e sai da igreja. Nenhuma pessoa tem que dizer algo sobre coisa alguma. É a igreja. E a igreja são aqueles que vêm. Preste atenção nisso. O que é a igreja? A igreja é aqueles que vêm e mantêm a igreja com a sua presença, com seu dízimo e ofertas. São sempre aqueles que têm direito de dizer algo em lugar de tais coisas. Então, isto é, cada membro da igreja que está qualificado dentro disso aqui, ele tem o direito de um voto. Se esse voto é sim ou é não, mas cada membro, graças a Deus, todos aqui não faltam cultos, são fiéis nisso que o profeta disse. Então, cada membro tem direito de um voto. O que não pode é um membro decidir uma coisa, querer impor uma coisa na igreja. Né? Vamos dizer assim, eu tenho uma dificuldade com o pastor. Então, eu quero tirar o pastor, um exemplo. Mas, se a igreja vota toda para o pastor sair e um membro diz não, ele tem que ficar, esse membro tem que ceder para os outros que votaram para ele sair. E vice-versa. Né? Então, vocês vão ver ele dizer aqui, a igreja é um todo. Ele disse, eu tomo o Espírito Santo na votação da igreja. Eu entendo, eu creio que a votação da igreja, ela é a aprovação ali do Espírito Santo. Eu quero agradecer o quadro de diáconos antecedente. Eu digo isto daqui por toda a igreja. Se algum daqueles irmãos estiver aqui, que era o irmão Cox, o irmão Flirman, e o irmão Hilton, e o irmão Detman, eles nos ofereceram um bom serviço, ofereceram ao Senhor, neste tabernáculo. E muito frequentemente, de acordo com o regimento interno da igreja, que lá a igreja do profeta, ela era atualizada com a lei, certinha, registrada, conforme a Constituição dos Estados Unidos. Né? Às vezes você pode perguntar, pastor, por que a nossa igreja aqui ela não é registrada?
Nós fomos agora há pouco tempo se informar sobre isso para registrar. Então, até que a igreja atinge 30 membros, ela é isenta de registro, ela não precisa ser registrada. Acima disso, já pode haver um fiscal, algo assim, vindo ali na igreja para saber, né, ver aquilo que a lei pede, né? Tem muitas coisas que a lei pede. Então a igreja precisa ter um regimento interno, como tinha lá no tempo do profeta, como tem até hoje, né? Todo ano, vou começar o 3 de novo. E muito frequentemente, de acordo com o regimento interno da igreja, todo ano os diáconos ou administradores automaticamente completam o seu tempo. Então todo ano, chega ao final do ano, o ofício do diácono vence, vamos dizer assim, para nós entender, né? Bom, Paulo, os irmãos que já moraram fora, sabem como funciona. Todo final de ano é pedido uma votação, se aquele diácono continua, se aquele diácono tem que parar. E a votação do pastor, ela não é obrigada a ser todo ano. Só que ela pode ser qualquer época do ano. Não precisa ser só final do ano. Vamos supor, o pastor não está mais pregando correto, o pastor caiu ali num desvario. A igreja não vai precisar esperar até o final do ano para fazer uma reunião para votar. A igreja pode, a qualquer momento, pedir uma eleição. Esse é um direito que depois isso é até mesmo registrado, né? Em ata, tudo. Então, se o pastor, ou melhor, o diácono, ele completa automaticamente o seu tempo todo ano. E se eles quiserem voltar, tudo bem. Se eles não quiserem voltar, então eles podem colocar alguns em seus lugares que este conselho tenha demitido. Então eu chamei o irmão Emerson ali, perguntei a ele, como o profeta disse aqui, se a pessoa deseja continuar ou não. E o irmão Emerson deseja continuar. No entanto, irmãos, hoje é dia 3 de dezembro, né? Lá no dia 31 de dezembro, nós vamos ter essa votação, essa eleição, tanto do diácono quanto do pastor também. Então eu quero pedir a partir de hoje aqui, no púlpito gravado isso, que às vezes você pode pensar assim, bom, mas eu não tenho porquê não querer trocar o pastor da igreja ou algo assim, mas eu gostaria de ser procurado, não para você propriamente nos procurar, não, pastor, está tudo bem, nós estamos felizes, estamos satisfeitos. Você pode ou procurar no escritório, ou até mesmo deixar uma carta ali dentro, colocando suas críticas ali. Eu quero receber as vossas críticas. Pastor, eu acho que o senhor poderia melhorar nisso. Isso vai ser, não vai ser divulgado aqui no púlpito. A irmã me mandou uma mensagem aqui dizendo que eu estou muito assim. Não, isso eu vou ler lá, vou com muito carinho, respeito, vou pegar a sua carta e vou ler lá, pastor. Eu gostaria de fazer uma crítica nesse lado. Eu acho que o pastor poderia melhorar nisso. Então você pode escrever ali, colocar ali, ou se você acha melhor, não, eu vou conversar então no escritório. Porque o que acontece? Lá no dia 31 é apenas levantar a mão. Né? Quem deseja que o pastor continue, vai levantar a mão, sim. Quem não deseja vai, ou baixa, ou senão depois o não vai pedir para levantar. Quem deseja trocar, então a pessoa vai levantar a mão. Então esse não, por exemplo, que a pessoa voltar, não, eu desejo mudar, pastor, esse não, a pessoa poderia, antes de levantar a mão ali, procurar o pastor, dizer, pastor, eu estou pensando em votar para o senhor, para nós mudar de pastor, por causa desse problema aqui que eu não estou conseguindo.
né? Então, o pastor vai tentar consertar aquilo que você pôr, ou de fato você vai, não, eu conversei, mas o pastor não aceitou a correção, então meu voto é não, meu voto é que a igreja eleja um outro pastor. Eu acho isso justo, e isso também abre essa urna para cada pessoa demonstrar de fato. Ninguém deve assim se constranger com nada. Eu quero colocar ali a minha crítica. Pastor, eu até gostaria que o senhor continuasse, mas eu acho que dá para melhorar nisso aqui, né? Eu quero, irmão, humildemente peço isso, gostaria. Às vezes nós estamos errado em alguma coisa ou deixando a desejar alguma coisa que nem percebemos. Então, a gente precisa da ajuda de vocês, né? Aí vem a pergunta, tá, pastor, mas e se nós quiséssemos trocar de pastor, como que nós fazemos? Quem que nós vamos chamar? Quem nós vamos escolher? Isso é importante a gente falar sobre isso, porque a gente também é mortal, não sabemos, uma hora pode acontecer uma coisa, todos nós somos mortais, né? Eu até anotei aqui. Vamos supor que Deus recolhe o pastor. O pastor foi viajar, Deus recolheu o pastor. O que a igreja faz? Se agita, vai cada um para um lado, um liga para um liga para o outro, faz uma confusão. A igreja tem que saber que o pastor faz parte de dois encontros: regional, que é região, e nacional, que é pátria. Então, esse regional, qual faço parte, pastor Afonso Rotenburg é o coordenador. Há dois regionais, pastor Francisco Rodrigues de Melo tem o seu regional e o pastor Afonso. Ninguém se opõe um ao outro ali, né? A gente opinou por estar no regional do pastor Afonso. Então vamos supor, pastor, a gente desejou, no dia da eleição, que trocar o pastor. Daí como que faz? Então, esse pastor é comunicado. O pastor lá é comunicado. Aconteceu um problema, o pastor não pode mais permanecer na igreja. Então é levado essa ata escrita lá para ele. E ele vai vir com um pastor mais próximo e vai colocar aqui na igreja, nós temos, o que nós podemos fazer por vocês é apresentar o pastor aqui vizinho, a 100 quilômetros, pastor isso, aquilo outro, para atender os irmãos. Está mais ou menos entendido até aqui? Amém. Às vezes eu falo muito rápido, né? Então, é isso daí. Então, tem praticamente 30 dias para haver uma manifestação. Por exemplo, o diácono, irmão Hermes, ele deseja continuar. Se alguém tem alguma coisa que desqualifica ele como diácono, não, o meu voto, não ir nos outros. Não, eu acho que o irmão Hermes, o pastor não pode, mas eu vou falar com aquele irmão também. Não, é o meu voto, eu acho que não, por causa disso, daquilo. Então você pode colocar a sua carta ali, ou nos procurar. A gente vai sentar com ele, vai dizer, irmão, a crítica que você recebeu como diácono é essa daqui. Então, ou ele vai arrumar, ou ele vai receber o voto. Nós queremos outro diácono. Pastor, mesma coisa. Nós chamamos a atenção do pastor em tal coisa. O pastor não aceitou, então nosso voto é que nós tenhamos outro pastor, né? E assim, eu penso que fica assim uma liberdade grande de ambas as partes, porque o pastor vê alguma coisa errada na igreja, ele pode vir no púlpito, ele pode falar, ele pode corrigir. E a igreja deve ser aberta a essa oportunidade do voto, né? Essa oportunidade é uma coisa legal, ainda que hoje nós não somos registrados por causa disso, mas é uma coisa legal. Isso vai ficar registrado igual. Todo ano nós vamos fazer isso. Todo ano nós vamos fazer isso. Daqui a pouco as coisas não vão bem, a igreja fica ali sem saber o que fazer. Então,
está sendo gravado, depois você não entendeu muito bem, assista de novo, observe de novo, porque nenhum pastor é dono da igreja, né? Não somos donos da igreja. Se daqui a pouco vocês chegar ao final do ano, pastor, nós amamos o irmão como nosso irmão, mas nós queremos outro pastor, a única coisa que a gente pode fazer não é arrancar o som da igreja, não, mas eu paguei o som, agora eu vou levar o microfone, eu comprei. A única coisa é botar a mala, a esposa, se ela quiser ir junto, os filhos, e ir, né? E agradecer e sair numa boa, né? É assim que nós temos aprendido. A mensagem de Hebreus capítulo 7, parte 2. A única maneira, parágrafo 39. A igreja elege seus próprios pastores, mas tem que ter essa oportunidade, né? A igreja elege seus próprios pastores. Eu não tenho nada a ver com isso, o profeta disse. Eu não posso ir ali e arrancar o irmão da vida. E a única maneira pela qual esse pastor poderia sair seria o pastor decidir por si mesmo sair. Também é um direito, o pastor tem, né? Daqui a pouco, o pastor não quer mais pastorear, quer parar. Então é um direito que ele tem de vir na igreja e dizer, irmãos, eu decido parar. Nós vamos atrás de um outro pastor para os irmãos, eu decido parar. Esse é a única maneira pela qual esse pastor poderia sair. Seria o pastor decidir por si mesmo sair, ou a maioria dos votos da igreja teria que dizer, troque o pastor. É a única maneira. Nenhuma junta de diáconos poderia fazer isso, nenhum membro individual. Seria a maioria dos votos. A junta de diáconos somente mantém a ordem e as coisas na igreja. Amém? Amém. Eu acho que ficou mais ou menos colocado, né? Deixa eu ver aqui se eu... Então, está aberto a partir de hoje até o dia 31 na escola dominical. Nós faremos isso. E então, se houver, mas não se acanhe, não se constrange. Eu acho que o pastor poderia melhorar nisso. Escreva, coloque ali. Vai ser tão bom isso, porque isso ajuda muito a gente, né? Então nós vamos ficar em pé. Eu sou somente crer. Vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 4. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui sabendo do que o profeta disse. Nós estamos em um piquenique. Nós estamos numa hora muito séria, numa hora delicada, Senhor, onde de fato precisamos desse Espírito Santo guiando a nós. Até mesmo em comprar uma roupa precisamos do guia, Senhor. Ó Deus, quem dirá para fazer negócios grandes ou determinadas decisões, tudo, Senhor, tem uma importância muito grande, porque há uma vontade perfeita. Deus, e que nós estejamos sempre dispostos, submissos a esse Espírito, Senhor, nos guiar. Às vezes estamos na frente do Mar Vermelho, mas ali foi onde o guia levou Moisés com o povo, porque para ele não havia dificuldades de abrir o mar para o povo passar.
Às vezes nos deparamos à frente a grandes dificuldades, Senhor, e tentamos fazer a volta, Senhor, ou virar para um lado ou para o outro, mas que possamos esperar no guia. Ó Deus, Ele sabe o caminho. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, alimente nossos corações, recompensando, ó meu Deus, a vinda de cada um, Pai. Só o Senhor sabe, ó Deus, o perigo dessas estradas, ó Deus, cheia de curvas e tudo, e o Senhor tem cuidado dos seus filhos, que têm se esforçado, vindo até aqui, meu Pai. O Senhor não esquece de nada disso, Senhor. Nunca há de esquecer. Abençoa-nos agora, enquanto lemos a Tua mensagem, mais uma vez, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. São Mateus 4, versículo 4. Vamos ler desde o primeiro, melhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, o diabo fez esse pedido para ele, né? Se você é o Filho de Deus, torne essas pedras em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo perdeu aquela, tentou outra. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, olha só, né? O diabo citando a Bíblia, Salmo 91, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma palavra. Sabia decor isso, o diabo, né? Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Podemos assentar. Deus vivifique nossos corações. Eu quero falar aqui rapidamente sobre 3 coisas que o profeta de Deus aconselhou, 3 conselhos que uma pessoa não deve fazer com a Bíblia, 3 coisas que não se deve fazer com a Bíblia. Na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, tradução de Goiânia, 72. Agora, em ordem para estudar as Escrituras, Paulo disse a Timóteo, estude a palavra, leia, Paulo disse a Timóteo, corretamente, distinguindo a palavra de Deus, a qual é a verdade. Então há 3 deveres na Escritura. Em usar a palavra de Deus, há 3 coisas que nós não devemos fazer. Agora vamos estudá-la nos próximos 10 minutos. 3 coisas que você não deve fazer.
e por toda a nação, seja onde for que esteja esta nação. Tenha certeza de colocar isso na sua mente, se você não tem uma caneta. Não deixe isso escapar. Anote aqui, guarde na mente. Você não deve fazer essas coisas que vamos citar agora. Nós lhe dizemos todo o tempo como você deve fazer. Todo o tempo nós falamos para ler a Bíblia, para crer na Bíblia, né? Mas agora eu vou lhes dizer o que você não deve fazer com a Bíblia. Em vez de dizer o que você deve, agora é o que você não deve. A primeira coisa, anote aí no seu coração. Você não deve interpretar mal a palavra. Essa é a primeira coisa que você não deve fazer. Você não deve interpretar mal a palavra. Sabe-se que as pessoas dizem assim: eu acho que esse versículo significa isso. Eu acho que quer dizer isso. Eu acho que essa parte aqui, eu acho que quer dizer isso. Tem muito disso. Então a pessoa interpreta mal a palavra. E essa interpretação pode causar um afastamento da sua fé. Pode sim. Um desvio da coisa certa. Eu me lembro, o irmão Alex sempre usa isso quando vai evangelizar alguém, né? O alvo. Se aquele relógio ali fosse um alvo, tivesse um alvo ali redondo, e eu mirar nele ali para dar um tiro, e se aqui no cano, se aqui tiver um tantinho assim fora do alvo, lá no alvo vai chegar um tanto assim, a bala. Se aqui, se a mira tiver um pouquinho fora, lá na frente vai dar longe. Quem aqui já atirou sabe disso. Outro dia eu fui dar um tiro. Meu Deus, já tem gente desmaiando nessa hora. O pastor estava dando tiro. Mas era lá no sítio, lá do meu sogro. Eu fui dar um tiro num alvo lá. E confiante, não olhei na mira. Só mirei assim no olho, não olhei na mira. Olhei assim. E ainda fiz muita graça, né? Falei, ixi, o dia que eu errar nessa distância aqui, e atirei. Ixi, não deu nem barulho na lata, foi muito longe. Não passou nem perto. Porque precisa observar a mira. Isso, irmãos, o profeta trouxe em questão da nossa vida, da nossa fé. Se você começa a sair um pouquinho, lá na frente, lá no final, pode dar uma distância muito longe. Muito longe. Depois eu peguei a espingarda, coloquei a mira, botei a mira, olhei na mira, atirei, deu certinho. Precisa. Deus não deu a mensagem, as coisas, os ensinamentos, para nós atirar de qualquer jeito. Né? Você, Deus é rico em misericórdia, posso atirar de qualquer jeito. Né? Não importa, Deus é bom. Você não deve interpretar mal a palavra. Eu creio que ela significa isso. Eu creio que ela significa isso. Quantas pessoas, quantas mulheres hoje que cortam seus cabelos porque elas leem a Bíblia ou ouvem alguém falar a Bíblia, mas essa pessoa ela interpreta a Bíblia para si própria. Não, está escrito ali, tudo bem, mas eu creio que aquilo ali era lá para aquele tempo. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Muitas vezes. Não,
Aonde que está na Bíblia tal coisa, né? Como eu falo. Aonde que está na Bíblia a palavra esmalte? Não tem a palavra esmalte na Bíblia. Onde está na Bíblia a palavra rímel? Não tem na Bíblia a palavra rímel. Então, eu interpreto do meu jeito. Eu creio que não tem problema fazer isso. Aonde que está na Bíblia? Aí fica, né? O engraçado de tudo isso, irmãos, é que a pessoa, quando ela está num mau espírito, não é um bom espírito, ela sempre está procurando uma brecha para se proteger do seu pecado. Sempre ela está tentando achar uma escritura, achar alguma coisa para dizer, não, mas olha aqui, ó, né? E aquilo ali se torna assim um escudo da pessoa. Nós vamos ver já sobre outra coisa que não deve fazer. Eu creio que ela significa isto. O outro diz, eu creio que ela significa isto. Então o profeta disse, ela significa simplesmente o que ela diz. O que está escrito é o que é. Deus não precisa que nós sejamos o intérprete dele. Quando um homem, um pastor americano chega, tem que ter um intérprete ao lado. Então ele fala aqui, o intérprete fala lá. Ele fala aqui, o intérprete fala lá. Que tal pessoas tendo a capacidade de ser o intérprete de Deus? Deus falou na Bíblia assim, o intérprete vai lá e diz assim, está escrito ali, mas não é bem assim, não é bem daquela forma ali, né? Então ele é o intérprete, mas é o intérprete errado. O profeta disse assim, quando Deus falou através da boca de Isaías assim, uma virgem vai conceber e dará luz a uma criança, a um filho. Quantas pessoas não tentaram interpretar aquilo naquele dia? Não, sabe o que é? Quem sabe alguém? Não, é que às vezes ela pode ter uma inseminação, ela pode ir tentando interpretar aquilo que foi falado pelo profeta. Mombrana disse, Deus falou, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Sabe como que foi a interpretação daquilo? Foi o dia que Maria recebeu, engravidou e deu à luz. A interpretação da palavra foi o cumprimento da palavra. A interpretação do rapto será o rapto. A interpretação, às vezes pessoas, um dia estávamos junto com os irmãos, começou a surgir perguntas, né? Pastor, e lá no milênio? Será que vai ter isso? Será que lá nós vamos comer isso? Os gaúchos perguntam, será que lá vai ter chimarrão? E tudo. É dúvida, né? O irmão disse que, o irmão falou ali que quer só voar lá, né? Lá eu só quero voar, passar só voando. Né? Enquanto os irmãos estão lá conversando, cantando, passa o irmão voando lá, né? Só voando. O outro perguntando, mas como é que é, pastor? Lá vai ter asa? Como é que vai voar? De que jeito? Como é que é? Sabe qual é a interpretação disso? É quando nós estiver lá. Nós não deveríamos ficar assim, encucando com isso. Você deve pensar assim, tudo que de bom que vir na sua mente sobre a eternidade, pode saber de uma coisa, vai ser ainda 10.000 vezes melhor do que você pensa. 1.000 ou milhões de vezes. Né? Amém. Então a palavra não precisa de intérprete. Ela não precisa de nenhum intérprete. E você, essa é a primeira coisa que não deve fazer. Agora ele já vai passar para a segunda. Ainda nessa aqui, quem gosta de anotar, eu quero anotar isso aqui. É a segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação.
particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, para gravar, né? Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A própria teologia, aí de fora, estudo teológico, eles erram muito o alvo, porque eles tentam interpretar a Bíblia. Agora nós vamos ver aqui alguma coisa que às vezes nós da mensagem podemos correr o risco de interpretar alguma coisa assim da forma indevida. Você quer ver na mensagem Parado na Brecha uma coisa que às vezes nós interpretamos errado? No parágrafo 42, Parado na Brecha dos Estados Unidos, e hoje ele é o único mediador entre Deus e o homem. Estamos livremente perdoados e absolvidos. Olha, escute bem isso. Deus nem mesmo sabe que alguma vez nós pecamos. Ei, coisa boa, né? Aí dá uma alegria todo mundo. Deus nem mesmo sabe que alguma vez nós pecamos. O que, irmão Branham? Deus não sabe. Nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Nunca mais eles serão lembrados. Não podemos fazer isso de nós mesmos. Nós somos finitos. Ele é infinito. E nós, por sermos finitos, continuamos a lembrar. Isso aqui tem causado muitos males em nós cristãos. Deus já te perdoou. Se você se arrependeu de coração, Ele sabe. Outro dia eu disse aqui, se justificar não é se arrepender. Se justificar, eu não deveria ter feito isso. Isso não é arrependimento. A pessoa deve se arrepender, não só dizer, eu fiz aquilo, eu não deveria ter feito. Não, deveria se arrepender daquilo. Todo eleito, que é um verdadeiro eleito, um verdadeiro cristão, ele não tem prazer de errar, ele perde a paz se ele erra. E ele deveria se arrepender. Agora, há pessoas que se arrependeram dos seus pecados, já choraram, já vieram ao altar, já conversaram com a gente no escritório, e ainda ficam com a depressão na cabeça aí, se culpando de coisas ainda que você já acertou. Pare com isso, você não consegue esquecer, porque você é infinito, você é finito. Você vai sempre lembrar, meu Deus, aquela vez eu fiz, cada vez que você lembrar disso, aquela vez eu fiz isso. Meu Deus, olha o que eu fiz. Quando você lembrar disso, lembre do sangue e diga, Senhor, olha o que o Senhor me perdoou aquela vez. Olha o que o Senhor me perdoou, o Senhor me ajudou, o Senhor teve misericórdia de mim. Mas não fique com isso na cabeça, se martirizando. Eu uso um ditado meio, ficar enfiando uma faca em si próprio, pegando aquela coisa lá do passado e se ferindo a si mesmo. Não faça isso. Deus já esqueceu disso. Deus já te perdoou disso. Você já não chorou? Você já não arrependeu? Você já não pensou até às vezes não tomar ceia por causa daquilo? Então por que quando você acontece qualquer coisa, você logo já lembra daquilo de novo e fica acumulando culpa em você próprio? Não faça isso. Você não consegue esquecer, mas você não precisa ficar trazendo à vida aquilo de novo. Porém, Ele é tão grande que Ele até mesmo esquece que algumas vezes pecamos. Nós somos filhos e filhas na sua presença. E todas as coisas que Ele era, nós somos. Ele se tornou o meu pecado para que eu pudesse se tornar a sua justiça.
E ele tornou o seu pecado para que você pudesse tornar sua justiça. Então Deus não pode ver nenhum pecado em você, desde que a sua confissão seja em Cristo Jesus. Aí, lembre disso, né? Você não deve interpretar mal a palavra. Aí a pessoa escuta isso aqui, mas não se arrependeu, não confessou, não arrependeu daquilo, não acertou aquilo. Aí escuta isso, né? Então Deus não pode ver nenhum pecado. Aí recebe aquela paz, né? Então quer dizer, Deus já me perdoou, né? Eu me perdoo. Não interprete mal, desde que a sua confissão seja em Cristo Jesus. Desde que você acertou aquilo. Vocês viram uma coisa? Quando Mombrana foi orar pelo bebê, e ele chegou perto do bebê para orar, o Espírito Santo disse: você cometeu uma mentira. Tantos anos tinha na conta do irmão Brana uma mentira. Tinha na conta lá. Apareceu lá. Aí ele voltou nos advogados, acertou. Quando ele voltou a orar, aquilo já estava no mar do esquecimento. Porque ele acertou aquilo. Então ele veio e pôde orar pelo bebê. Ele foi para a caverna e orou, chorou. Disse: por que eu fui mentir? Por que eu fui fazer aquilo? Senhor, tenha misericórdia. Quando ele voltou para orar pelo bebê, a voz não disse mais: você cometeu uma mentira. A voz não lembrou. Porque aquilo estava absolvido, aquilo tinha sumido. Aquele pecado estava já no mar do esquecimento. Agora, se ele não tivesse acertado aquela mentira, ia ficar lá, pendurada. Ia ficar lá pendurada. Agora, eu tenho dito, irmãos, Deus não vai nos condenar, não vai condenar ninguém nesse mundo inteiro por ser um pecador. Deus vai condenar por a pessoa não acertar os seus pecados. Porque hoje há uma corrente de misericórdia, de sangue, de perdão para cada pessoa. Não tem por que não pedir perdão, não tem por que não acertar a vida. Não tem por que não arrumar aquilo que está errado. Porque há perdão, há misericórdia, há força, há restauração. Agora, rejeitar isso, que é o que vai causar o problema. Agora, quando o profeta falou isso aqui, Deus não pode nem ver que você cometeu um pecado alguma vez, alguém disse para ele assim: olha o jeito que a pessoa pegou aquela mensagem, olha o jeito que a pessoa recebeu aquela pregação. A pessoa disse: se eu cresce numa coisa dessa, então eu soltaria o vapor. Se eu cresce que Deus nem sabe que eu peco, então eu soltaria o vapor, sairia por aí, fazer um monte de coisa errada. E a pessoa falou numa forma de ditado, né? Eu pintaria o 7. Ué, o sangue de Jesus está sobre mim, ele nem me vê? Então eu posso assistir tudo que eu quiser na televisão, posso beber, posso falar o que eu bem entendo, tudo. O sangue está me cobrindo, ele nem está me vendo. Quando o Mombrana pregou isso, as pessoas falaram isso para ele. Ué, posso pintar os 7, né? Eu iria a todos os bailes, já que ele não está me vendo. Eu ficaria bêbado e tudo mais. Por quê? Você está seguro em Cristo, então que diferença faz isso? Tem até uma doutrina na mensagem, assim: o eleito não se perde, né? Está certo, está na mensagem. Aí pessoas fazem o que o profeta disse aqui. Interpreta mal a palavra. O eleito não se perde, então eu posso abusar, né? Eu sou eleito. Eu sou eleito, eu não vou me perder. Eu sou um eleito de Deus. Eu posso ficar longe da igreja, longe da ceia, posso fazer o que eu bem entendo, posso ver o que eu posso ver, porque eu sou eleito, o eleito não vai se perder. Aí você vê a resposta que o Mombrana deu, né? Eu disse a essa pessoa: isso mostra que você não possui isto.
Meu Deus, agora apertou, né? Se você pensa assim, bom, há sangue, há perdão, há misericórdia, então eu posso sair por aí e fazer o que eu bem entendo, isso mostra que você não possui esse sangue no seu coração. Isso mostra que esse sangue não está em você. Você pode estar sobre ele, mas você não está nele. E se você atravessar por esse sangue e chegar na presença de Deus, não estando no sangue, apenas estar sob ele, mas não estando nele, você vai chegar ao julgamento. Você vê que a mulher dentro do barro, com os olhos pintados de roxo, as unhas pintadas de roxa, ela estava debaixo do sangue também. Porque o profeta disse assim, por que, Senhor? As minhas filhas vão ter que crescer e ver uma imundície dessa. Por que o Senhor não destrói isso? Acaba com isso. Deus levou ele assim atrás da porta e ele viu o mundo girando e aquele arco-íris de sangue ao redor do mundo. A mulher estava também ali, embaixo. O mundo está hoje recebendo a cura lá, faz a cirurgia e corta e depois o tecido constrói de volta, porque há o sangue ainda, intercedendo. Agora, aquela mulher estava ali? Sim, estava tendo sua oportunidade. Agora, se ela tivesse partido daquele jeito, ela ia passar sobre o sangue e chegar ao julgamento. Agora, o Mombrana disse assim, se você vive, faz isso e interpreta isso dessa forma, não, eu sou um cristão, Deus, eu sou um eleito, posso fazer o que eu bem entendo. Está vendo? Isso mostra que você não possui o sangue. Se o amor de Deus alguma vez atingisse seu coração na ternura de Jesus Cristo, você estaria tão enamorado dele que o mundo estaria morto. Então, a prova de que a pessoa está no sangue de Jesus Cristo é que ele está lutando para viver. Não que ele está conseguindo, mas quando ele está nisso, ele está lutando. Ele não vive uma vida qualquer. Ele não vive uma vida relaxada. A igreja não é um esconderijo para ele. Um esconderijo para mim e para os irmãos não perceber que eu estou em pecado. E às vezes até pensa assim, eu nem deveria tomar ceia, mas se eu não tomar, o que os irmãos vão pensar? Vão dizer, esse irmão está em pecado. Deveria haver esse acerto. Porque nessa manhã, irmãos, há um sangue que o profeta exemplificou isso como uma gota de tinta. Você coloca uma gota de tinta assim, você pega essa gota e derrame essa gota dentro de um copo de cloro para você ver o que acontece. Ela desintegra, ela some ali, fica só o cloro. O profeta disse, aquela gotinha de tinta é meus pecados. Quando eu coloco meus pecados no sangue de Jesus Cristo, aquilo desentrega, some, nunca mais aparece. Mas precisa ser confessado no sangue. Caso contrário, pode ficar escondido lá dentro do coração, na mente, lá no fundo, perdendo a oportunidade de colocar essa gota ali no sangue. A gotinha de tinta cai dentro do cloro, ela vai se espalhando assim, e o profeta disse, cada substância, cada átomo que o olho humano não pode ver, cada átomo, 1.000.000 de vezes menor do que a ponta de uma agulha daquela gota de tinta, se desintegra, se separa e volta para onde ele veio. Vai para o ar, vai para isso, vai para aquilo outro. O profeta disse, quando você vai no sangue de Jesus e confessa os seus pecados, se arrepende de alma mesmo, e você coloca os seus pecados naquele cordeiro lá, aquilo vai sumindo. Todas as suas mentiras, todas as suas trapaças, os seus adultérios. Adultério não é só deitar na cama, é cobiçar também, é adultério e responde diante de Deus. E a mulher que veste roupa colada, a mulher que mostra o seio, que anda com roupa apertada, e um homem cobiçar ela, ela também vai ter que responder lá por uma adúltera.
Então, quando responde, quando confessa aquilo diante de Deus e aquele pecado vai, aquilo some. Você não vai ter que responder. Você vai chegar diante de Deus um santo. Quando a Bíblia diz assim, sede vós santos, sabe por que isso? Porque há sangue para te tornar santo. Amém. Não é as suas obras, é o seu arrependimento. Agora, não leve, não vá com nada pendurado, não deixe nada para trás, não pegue o cálice do Senhor dessa forma. O pastor Afonso citou aqui nesse púlpito, estamos num lugar glorioso, mas perigoso. A ceia é um lugar glorioso, mas é um lugar perigoso. Por causa disso, há entre vós muitos fracos. Por que tal pessoa não fortalece? Toma a ceia de qualquer jeito. Então, fraco, doente, por que não sara? Porque toma a ceia sem acertar. Então fica enfermo. E muitos que dormem. Sabe o que é dorme? É Deus recolher eles da terra. Porque a palavra é falada, a palavra é pregada, a palavra é dita. E a pessoa sempre pensa no João, né? Essa pregação foi para o João. Essa pregação foi para o Robertino. Essa pregação foi para a Sebastiana. Nunca é para mim. O altar nunca é para algumas pessoas. Então, há muitos fracos, doentes e muitos que dormem por não discernir o corpo do Senhor. Porque dão mau testemunho na rua, vivem de qualquer forma na rua, vizinhos vê tudo quanto é coisa na rua. Então chegamos aqui na ceia do Senhor, sem colocar essa tinta no cloro. Aí então eu quero repetir isso. Então fica fraco, doente, e se não haver mesmo conserto, aí Deus fala assim, não tem jeito, filho, de eu te corrigir com a palavra, então vem para casa. Vem para casa, vem para o lar. Aí tu leva ele até lá na beira da cama. Não estou falando nada demais. Pode ler a mensagem desvelar de Deus. O profeta falou isso. Deus coloca o filho lá na maca, ele olha para cima, lembra-se do Redentor, aí ali ele acerta tudo. Coloca tudo debaixo do sangue, na hora da dor, na hora final. Aí Deus fala, agora está prontinho, vamos para casa. Não tem jeito, você podia viver mais lá, mas, né? Então, as pessoas interpretavam mal a palavra, né? Se eu estou debaixo do sangue, então posso fazer qualquer coisa. Agora, vamos passar para o outro item, para nós terminar até o terceiro, senão nós vamos passar muito do horário. Você não pode interpretar mal a palavra. Ela significa exatamente o que ela diz. Ela não precisa de intérprete. Outra coisa, você não deve aplicar a palavra de uma maneira má. Isso aqui acontece muito, né? Aplicar a palavra de uma maneira má. Você viu que o diabo tentou aplicar a palavra em Jesus da forma errada? Levou ele até lá no pináculo, lá em cima, e disse assim, ó, se jogue daqui para baixo, que está escrito na palavra, aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito. A hora que você se jogar, os anjos vão vir aqui, vai pegar você e vai te levar e deixar você lá embaixo. O diabo tentou aplicar a palavra de uma forma má em Jesus. Agora, o profeta nos aconselhou nós, você não deve aplicar a palavra de uma maneira má. Principalmente quando você vai se referir a uma pessoa. A pessoa, irmãos, eu comparar o irmão João erra comigo, de repente eu comparo ele. Isso é um Judas. Estou aplicando a palavra de uma maneira má. A irmã erra comigo, eu vou lá na Bíblia, acho lá uma mulher lá que fez tal coisa e aplico a palavra. Você é isso. Sabe por que aquele irmão está fazendo isso? É porque ele é um isso.
e chamo ele de um personagem, aplico a palavra na forma dele. E aí nós voltamos lá para a escola dominical de 2 domingos atrás. Daqui a pouco eu vou lá e firo. Eu vou lá e firo aquilo que está lá dentro dele. Vou. Daqui a pouco acontece que nem o Mombrana falou para o Billy. O problema é que você entristeceu aquilo que está dentro de mim. É o que está dentro de mim que não gostou. Aí a gente aplica a palavra de uma forma má, de uma forma legalista, de uma forma no espírito religioso. Fica a palavra brabo. Mulher, você tem que me respeitar porque a Bíblia diz aqui, ó, cala a boca. Bom, Brana, recebeu uma pergunta. Até que ponto a mulher está submissa ao marido? Ele recebeu uma pergunta. Tentei até achar rapidinho ali, lembrei disso na hora da meditação. Mas é muita mensagem para lembrar na hora, mas ela está aqui dentro. Né? Até que ponto a mulher é submissa ao seu marido? Para nós não aplicar a palavra mal, né? A Mombrana disse, ela está sujeita ao seu marido até que não inflija com a palavra. Por exemplo, o marido diz, não, é o seguinte, você vai entrar nesse carro e nós vamos na praia esse final de semana. E você tem que me submeter, porque a palavra diz que você tem que ser submissa a mim. Olha que aplicação má, né? Não, me desculpe. Eu não preciso ser submissa nisso. Não, você está muito feia, você precisava pintar o seu cabelo de tal cor e tal e tal. Não, você tem que me obedecer. Você não vai no culto hoje porque você vai ter que ir comigo lá e tal coisa. A mulher, ela está submissa a isso. Isso é aplicar a palavra de uma maneira má. Uma forma má. Agora, você quer ver um exemplo, rapidamente, para nós concluir? Está em 1 Coríntios, deixa eu ver aqui ó. 2 Coríntios 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quarta-feira nós estudamos isso. Mombrana disse, eu não esqueço disso, não, acho que nem um dia da vida. Mombrana disse, eu tenho pregado aqui 30 anos para as irmãs não cortar o cabelo e elas continuam cortando. Mas que tal se ele pegasse a palavra e aplicasse ela fora do Espírito? Só as Jezabel, as irmãs aqui que estão aqui congregando aqui, que cortam o cabelo, elas são umas Jezabel. Elas são isso, elas são aquilo outro. Mombrana disse, elas continuam cortando, mas eu tenho que ter paciência com elas. É porque ele não era um ministro da letra, ele era um ministro do Espírito. E ele sabia, ele conhecia o espírito daquelas mulheres, daquelas irmãs, desculpe. Ele conhecia o espírito delas. Então ele disse, não, 30 anos ainda não serviu para elas consertar nisso, mas talvez eu vou esperar ainda mais uns 10, mais uns 15. Elas têm um bom espírito, vai chegar uma hora que ela vai vencer aquilo. Eu não vou pegar a letra e vou matar essa mulher. Some da igreja, sai da ceia. Você está dando mau testemunho para as outras. O teu testemunho, irmã, o teu exemplo, todas as irmãs, o teu exemplo de se vestir não é nem uma irmã. O teu exemplo de se vestir é o que está nas mensagens. Ah, eu me visto desse jeito porque eu vi uma irmã se vestindo desse jeito. Mas o seu exemplo é o que está na Bíblia e nas mensagens. É trajar honestamente. Amanhã depois vocês vão nos encontros, os irmãos aqui que são mais novos, vocês vão ter que ir bem preparados. Vocês pensam que na mensagem só tem anjinha e anjinho por aí? A hora que vocês forem por aí, vocês vão ver lá umas irmãs assim, às vezes alguns irmãos agindo da... Meu
Deus, eu não sabia que os crentes da mensagem às vezes faziam tal coisa. Aí volta, meu Deus, escandalizado. Não, o mundo está perdido. Não, faço que nem Paulo, eu vou, mas vou cuidar de mim mesmo. Cuidar de mim mesmo. O meu exemplo não é se eu fui lá e eu vi umas irmãs lá com alguma coisinha, umas correntinhas aqui, alguma coisinha ali. Então, agora eu vi lá também, pastor, e elas até falaram que o Mombrana deu lá um presente para a esposa e tal. Não faça isso só porque você vê os outros fazendo. Não condene nenhuma delas. De preferência, nem comente. Se você cumprimentar a mão dela lá e uma correntinha chacoalhar, finge que você nem viu aquilo. Não fique lá observando, lá, olha só, ela tem uma corrente no pé. Ela tem não sei o que, ela tem um amuleto. Não, eu não tenho, eu não gosto, não me sinto bem, mas que Deus abençoe ela. Talvez um dia o pastor dela já tenha pregado tanto contra isso, talvez um dia ela vai crer também, ela é um eleito, ela vai consertar. Mas tem que ter um bom espírito, irmãos. Não pode ser juiz de ninguém, não, ficar aplicando a palavra má, né? Eu vivo, por isso que eu falo, porque eu vivo a palavra de Deus. Então, não interprete, não aplique a palavra de uma forma má. E a terceira coisa, você não deve deslocar a palavra. Deslocar. Apocalipse 22, versículo 18. Primeira mensagem que eu preguei aos 15 anos no programa de rádio foi sobre isso. Apocalipse 22, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, você não pode deslocar, nem tirar, nem colocar, nem interpretar, nem aplicar ela mal. Você deve crer nela. Amém. Crer nela e crer para você. E tudo que você puder falar para alguém, seja para ajudar, não para enterrar mais ninguém. Tá bom? Esse é um conselho que o nosso profeta nos deu, e ele nos deu isso em nome do Senhor Jesus. Né? Amém? Vamos ficar em pé. Passamos um pouco do horário. Senhor Deus, nosso Pai, somos tão agradecidos porque o Senhor nos ajuda a cada escola, a cada culto. E se algo é corretivo para nós, é para nós nos arrepender. Meu Deus, quando isso é vivificado no coração da gente, um cloro chamado sangue de Jesus, que pode ser as manchas mais negras, os pecados mais sujos, mas quando um pecador é imergido nesse cloro, nesse sangue, quando um pecado, algo é colocado ali, ó Deus, aquilo desintegra, aquilo some, e nos tornamos mais alvos do que a neve. Ó Deus, talvez a nossa mente não é capaz de captar uma grandeza dessa. Ó Pai, senão nós seríamos as pessoas mais felizes do mundo, Senhor. Nós seríamos consolados, confortados, se nós estivéssemos comendo só pão e água, mas isso fosse revelado ao nosso coração, nós cantaríamos com mais fervor, nós seríamos mais alegres ao saber: o sangue de Jesus Cristo me limpa. Eu não vou precisar passar por julgamento. Eu não vou ter que precisar passar pela grande tribulação, porque esse sangue me torna mais alvo do que a neve. Agora isso precisa um arrependimento de alma, de dor, de se trancar no quarto, pôr o travesseiro na cabeça e chorar e clamar a Deus mesmo: Senhor, tenha misericórdia das minhas fraquezas. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Então aquilo é levado até aquele cloro e você recebe o perdão dos seus pecados. Ó Deus, aquele dia no Calvário trouxe para nós o sangue mostrando, Senhor, a redenção, a remissão de nossos pecados. E o corpo mostrando a cura, Pai. Ó Deus, naquele corpo foi colocado todas as doenças.
Toda enfermidade, Senhor, foi colocada ali sobre aquele corpo no madeiro. E por isso que nós podemos crer, ser corajosos, ó Deus, reclamar a nossa cura, nosso perdão, reclamar a paz, ó Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre aquele corpo. Em nome de Jesus, meu Pai, conforte cada coração, ajude, que nós nunca venhamos fazer isso, interpretar a palavra, aplicar ela de uma forma má, Senhor, ao ouvir ela, receber de uma forma errada, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Dá-nos um bom dia, guarda os irmãos que virão à tarde, Senhor, para o culto de ceia. Nós pedimos isso no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Eu queria agradecer mais uma vez, né? A presença do irmão Luiz Carlos, da família. Eles já vieram ontem. Tivemos praticamente uma reunião, né, irmão Luiz Carlos? Uma conversa muito longa e foi uma conversa muito feliz, muito abençoada, muito boa mesmo, né? Nós estávamos tão inspirados que nós fizemos até uma caminhada na cidade. Ó. Quase não dormimos de dor nas pernas, mas acordamos felizes, né? Graças a Deus. Abençoe um ao outro, irmãos. Vamos ali para nós almoçar, né? Deus abençoe. Se alguém precisar falar com a gente, como nós sempre falamos, né? Estamos à disposição a tarde toda aí para conversar com quem precisar. Sobre